irmãos. É uma alegria estar aqui, poder ver rostos tão queridos. Na noite de hoje com chuva, né? É sempre um pouquinho o coração com um tema que é Jesus e o dever. E eu confesso que eu tive uma dificuldade enorme de montar esse tema hoje, porque Jesus é o exemplo de como exercer o dever e o que me passaram esse tema está no livro de Joana de Ângeles, que chama Jesus e a Atualidade. E ela trata de vários temas. E é tão completa a colocação dela que eu não conseguia encaixar mais nada. Assim, eu sempre faço minhas palestras como um estudo do Evangelho, puxo muita coisa, mas eu não tinha muito o que acrescentar a todas as palavras que ela já deixou, porque tudo parecia muito menor do que ela já tinha deixado. Então, assim, eu tive uma dificuldade gigante de fazer. Mas esse livro, Jesus e a Atualidade, ele é um livro importantíssimo porque ele nos lembra da atualidade dos ensinamentos de Jesus. Porque o que Jesus nos ensinou não é para ficar guardado lá na Bíblia, no Evangelho, como se fosse um chamamento antigo, palavras mortas, e lá ficar guardado. É atual. Todo o chamamento, todo o convite de Jesus é muito atual. A gente às vezes só precisa adequar os termos, a forma como ele colocou, porque enfim, os tempos mudaram. Mas que a moral inserida que ele nos trouxe é atualíssima. A gente vai ter resposta para todas as perguntas no que Jesus nos ensinou, mesmo hoje, 2024 anos depois. Então, esse livro, como bem Joana de Ângeles fala quando ela começa o livro, né, na abertura, ela diz que a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. E a gente vê ao longo do tempo que quanto mais se estuda sobre psicologia humana, mais os ensinamentos de Jesus vão se fortalecendo, né, como eles são fortes. E aí, profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava esconder. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Eu aprendi com Betinha não é jogo, não, mas o teste do porquê. Eu tô triste, por quê? Porque não sei o quê, mas por quê? Por quê? Porque a gente não tem o costume de fazer esse exercício, de entender os verdadeiros porquês das coisas que nos afligem. E isso Jesus fazia com maestria, porque ele não escondia. Como ela bem diz aqui, não se permitindo derivativos nem adiantamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sob a qual muitos se ocultavam. E essa questão da responsabilidade pessoal que Jesus já traz desde sempre, a gente sempre revive, né? A gente tem sempre que se colocar nesse quesito de por que isso está acontecendo. E a coisa mais interessante do ensinamento de Jesus, que Joana traz logo no começo do livro, não é no começo do que a gente vai estudar hoje, é que ele não utilizava de expressões nem conceitos interpolados, ou seja, palavras chiques, difíceis de serem entendidas. Ele falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Por isso que Jesus ensinava por parábolas. Porque aquele ensinamento por parábolas trazia para o dia a dia das pessoas que estavam ali assistindo os ensinamentos morais que ele queria trazer. Então, tanto ensinava para o mais ignorante quanto para o mais conhecedor. Ele ensinava do pastor a Nicodemos, que era um grande doutor da lei,
com a mesma palavra. Porque você trazer conceitos complexos para a simplicidade, só quem conhece efetivamente a complexidade que consegue fazer esse exercício de simplificar as coisas. Em geral, tem gente que quanto mais floreia, as coisas é para esconder. Jesus não, era tão profundo conhecedor que deixava o mais simples possível para não ter dúvida alguma no seu ensinamento. E aí Joana segue dizendo que extraordinário narrador de histórias, talvez o melhor que tivemos até hoje, né? Uma das artes mais difíceis na área do discurso e um poeta ímpar. Sermão da Montanha é uma grande poesia. Em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e significados, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados. É aquela lembrança de que pode tudo se acabar, todos os livros podem serem perdidos, se só se mantiver o Sermão da Montanha, a gente está resolvido. Tão profundas e importantes são aquelas palavras. E ela segue lembrando, né? Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, que é isso que a gente vive hoje talvez de forma mais palpável ainda com as redes sociais, né? Porque antigamente a gente se comparava com o vizinho, com o primo, com as pessoas próximas. Hoje em dia eu posso me comparar com alguém do Japão. E essa comparação com certeza vai ser desleal, porque ele está inserido numa realidade, em uma circunstância totalmente diferente da minha. Mas muitas vezes eu quero ter o mesmo resultado que aquela pessoa. Então, essa alucinação que muitos de nós vivemos é talvez ampliada nos tempos que vivemos, mas não é inerente só a esse tempo. Lá no tempo de Jesus existiam outras coisas. Então, ele, né, Jesus, ressurge na consciência moderna em plenitude. E aí ela traz um negócio que eu acho maravilhoso. Jovial e amigo. Jovial e amigo, porque ele se aproxima da gente. Se a gente colocar Jesus sempre na cruz, ou sempre com um ar de sabedoria e tudo, a gente vai se distanciar dele. Mas o Jesus, ele se mostra, o Jesus que a gente quer ter próximo a nós é o que ele se mostra, jovial e amigo. É o Jesus de The Chosen, que já assistiu The Chosen, é aquele ali. Porque ele é jovial, amigo e até brincalhão, ele não deixa de passar os ensinamentos dele. Porque a sabedoria não precisa ser sisuda, né? Então, trazer esse Jesus jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima que só ele tem. E ela deixa claro assim que a atualidade necessita urgentemente desse Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então ela coloca Jesus como aquele amigo, como a gente está desesperada, é para ele que a gente liga. Vem aqui me socorrer que está acontecendo isso e isso. Esse é Jesus, porque muitos de nós às vezes não temos aquele amigo para ligar. Mas a gente pode se conectar com Jesus em pensamento. E ele com certeza vai vir nos socorrer. Jovial e amigo, próximo a nós. Como a gente se aproxima das pessoas que são próximas a nós, que a gente quer bem, né? Então, com essa introdução desse livro, ela traz 20 situações da atualidade. É sempre Jesus e alegria, Jesus e alguma coisa. E para mim hoje coube estudar Jesus e o dever. Que Jesus, como modelo e guia, é o maior exemplo de execução do dever. Ele veio em missão, né? Está lá escrito em Caminhos da Luz que ele ficou 1000 anos se preparando para poder encarnar aqui na Terra. Ele que já era espírito puro à época da formação do planeta. Imagine o tempo que Jesus não é perfeito. E teve que vir aqui se igualar a nós há 2024 anos atrás. Então ele é o maior exemplo de execução desse dever. Ele podia ter dito que não vinha, sei lá, mas o senso de responsabilidade dele era tão grande que ele veio. E mesmo ele sendo espírito superior como ele era, como ele é, perfeito como ele é, e se fez carne
Na hora que ele foi crucificado, ao cumprir a missão, o dever que ele tinha que fazer, as marteladas na mão dele doeram como doeriam na mão de qualquer um de nós. Então, por mais puro e perfeito que ele fosse, ele sofreu na carne assim como nós sofreríamos, levando ao máximo essa missão de ser exemplo e guia da humanidade. Então, trazer o estudo do dever com o nome de Jesus é pegar, não precisa nem dizer nada. Aqui, ó, siga aqui. Jesus. Tem outra coisa. Porque por mais que ele soubesse que ia padecer, talvez soubesse, né? Mas será que ele sabia que ia ser crucificado? Será que se lembrava o que era ter uma dor no corpo, de tanto tempo que ele já era perfeito? Imagina o tanto que ele não sofreu para poder estar aqui. Então, Joana traz nesse capítulo sobre o dever como se fosse um aglomerado de 3 situações tratando do mesmo tema, que eu vou trazer aqui. Eu até inverti um pouco a ordem para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, uma das coisas que ela estuda quando ela trata do dever está lá em Mateus capítulo 21, versículo 28 e seguintes, quando ele trata da parábola do meu filho vai trabalhar, né? Então, em inovidável parábola, Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e, ao mesmo tempo, o desejo de renovação. Então, a parábola é aquela que diz que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao que ele respondeu: sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ele não foi. Ao segundo filho, fez a mesma proposta. E ele disse: não quero. Todavia, arrependido, foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 atendeu à vontade do Pai? E os interrogantes responderam a Jesus: o segundo. Porque o primeiro disse que ia e não foi, né? Ele só fingiu que ia, meio que não vou cumprir minha obrigação, mas na hora de cumprir o dever que ele tinha firmado, não foi. E o outro disse logo de cara que não ia, talvez aquela preguiça que todos nós temos, né? Vou, nada, negócio de trabalhar na vinha. Aí depois a gente pensa: ixi, papai mandou, melhor eu ir. Mesmo tendo dado a negativa inicial, ou seja, ele parecia que não ia fazer, ele foi lá e fez. Por isso que o segundo é quem verdadeiramente fez a vontade do Pai. E a Joana vem explicar, né, que defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção. Porque é muito mais importante, a intenção é importante, mas muito mais importante do que ela é o fato. Então ele disse que não, mas foi lá e fez, né? A ação deve predominar, porque é resultante do dever. A ação tem que predominar. Por isso que o Evangelho nos chama o tempo inteiro à ação. É orai e vigiai. Seja um vaso bom. Ele está sempre mandando a gente ter uma atitude de alguma coisa. Ele não pede para a gente ficar em oração, em contemplação, rezando para que a fome do mundo acabe. Ele quer que a gente vá lá e faça da nossa forma como a gente pode ajudar com que a fome do mundo acabe. É um convite frequente à ação, porque essa ação deve predominar, porque é resultante do dever. E o bom discípulo, ele age. Para ela, não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação, o bem entender a fim de melhor atuar, para agir bem da melhor forma possível, para tornar aquela situação o melhor que eu posso fazer. Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece, aí lá vem Jesus com toda a sua psicologia profunda, uma escala de valores que deve ser respeitado, merecendo primazia os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem. Aquele que está lá no Evangelho, que a gente lê no capítulo e pensa: estou longe de chegar lá. Porque aquele homem de bem que Jesus nos diz lá,
está pautado nesses valores que ele já elencou. E boa parte dos valores que lá estão para ser o homem de bem partem da ação. De alguém que vai lá e cumpre o seu dever. Seja qual for a situação. A pessoa vai lá e cumpre. Diante dele, a estagnação é morte. E esta é crime cometido contra o reino de Deus, que está aonde? Dentro da gente, dentro de nós próprios, do próprio homem, necessitando de ser conquistado. Todas as parábolas que ele nos ofereceu estão plenas de ação, sem positivos externos. Antes, como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Então, muitos de nós, quando vamos melhorando como pessoa, a gente faz as coisas porque a gente quer fazer, porque a gente entende a obrigação e o nosso dever de fazer. Não porque Deus chegou ali na janela e disse, vai fazer a palestra. Entendeu? Vai trabalhar no centro. É diferente. Você vai pela sensação da sua consciência desperta, da importância que aquela sua obrigação tem de ser feita. Não um impositivo externo, uma mãe que mandou. E é justamente aí onde saímos da infantilidade espiritual para a maturidade espiritual que Jesus nos pede. É exatamente aí. E quando Jesus veio, até hoje, né? Por que não dizer até hoje? Nós somos espiritualmente infantis. Muitos de nós precisamos de dogmas, de regras, de coisas para seguir, para poder exercer a espiritualidade, enfim. Mas quando a consciência da gente está desperta, a gente já não precisa disso. A gente já não precisa da caixinha para funcionar. Porque nós todos somos o sal da terra, como bem Jesus falou em outra parábola. Então, os ensinamentos de Jesus, à medida que a gente vai se aprofundando neles, eles vão fazendo sentido um com o outro e se juntando no ensinamento completo de faça o que você tem que fazer, desse jeito aqui que eu ensinei, que a vida vai ser melhor para você, inclusive, e para os outros também, né? Porque como bem diz a camisa, seja a mudança que você espera no mundo, né? O mundo não vai mudar, sou eu que vou mudar para o mundo melhorar, né? E aí, com relação a essa parte da parábola especificamente, tem um trecho de Emmanuel, que é outro que sempre fala da importância do trabalho, que é trabalha e serve, e que ele diz assim, o trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O que ele quer dizer? Cabeça vazia, casa do diabo. Então, se sua cabeça está ativa, trabalhando, não vai ter muito tempo, claro. Vão ter situações, né? Mas as aflições, você fica mais blindado às aflições da alma. Porque o serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Porque muitas vezes basta você ver alguém numa situação pior do que a sua e você acha que o mundo está se acabando para você. Aí você olha lá para o Rio Grande do Sul, teve gente que perdeu a casa, o trabalho, não tem quando voltar, perdeu família, e aí? Aí você está reclamando que alagou aqui na frente, você molhou seu sapato. Então, comparar as situações, porque o nosso cérebro trabalha com a dualidade, e enquanto a gente está no bem bom, a gente não valoriza esse bem bom que a gente está, acho que é, né? Então, é importante para a gente conhecer a realidade dos outros e trazer esse otimismo. Então, Emmanuel nos pede para lembrar o favor sublime do tempo, trabalha e serve, porque o trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revela a divina sementeira. Todo mundo sai daqui do trabalho hoje energizado, feliz e satisfeito, porque está servindo aos que aqui aos que aqui estamos vendo e aos que não estamos também. Isso aqui é um serviço, né? O trabalho reconforta. O serviço aos outros anula os detritos do mal. Você está servindo, você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo nem de ver Instagram para ver besteira, se contaminar com as coisas que tem lá. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. E reconquistar o autorrespeito talvez seja a chave da cura de muitas mazelas que passamos quando nós nos respeitamos. E o serviço serve para isso também. E Emmanuel encerra falando sobre o trabalho, que ele é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. Ele absorve aquilo ali.
O serviço no bem de todos é um milagre renovador, milagre esse que nós podemos fazer. E mais uma vez Jesus disse que os discípulos iriam fazer como ele e muito mais. Ele já disse, iam fazer e muito mais do que ele. Está aqui. A gente servir aos outros é um milagre renovador. Às vezes em pequena parcela se ajuda uma pessoa, às vezes em grande parcela se ajuda muitas pessoas. Não importa quantas almas você está tocando, tocou uma, está valendo. Então, na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Então, por isso que o nome do texto é Trabalha e Serve. Porque trabalhando você produz essa transformação e servindo você cria fraternidade e luz. E aí você vai ser essa própria luz que Jesus é para os outros. E assim é que a terra vai melhorando, é assim que vamos melhorando. E aí, no segundo momento desse texto de Joana, ela traz alguns comportamentos que com certeza a gente já bateu de frente por aí. Então, por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Aquela pessoa que acha que todo mundo tem que servir a ele, que o mundo gira ao redor do umbigo dele, né? Então, supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. Fecham-se nos valores que se atribuem possuir, porque eles acham que são, mas não são. E quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Da realidade bate de frente com aquela pessoa que se acha, ele afunda, né? Não assumem responsabilidade, aquela pessoa terceiriza tudo, né? Nem cumprem os deveres que lhe cabem, porque vão ter sempre desculpa para tudo. Choveu, minha perna está doendo, muito então, não assume as rédeas com esses deveres que lhe cabem. Às vezes comprometem-se para logo abandonarem a empresa acusando os outros, sentindo-se injustiçados. São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. É o contrário da questão, é a trave no olho, né? Vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no seu olho. Mais uma vez, Jesus, atualíssimo, né? Sempre estremunhados, tornam-se pesado fardo na economia social, criando situações desagradáveis. Aquelas pessoas que a gente não quer chegar nem perto, né? Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos, se não considerados como acreditam merecer. E de repente, alguém para quem você serviu por muito tempo, mas na primeira vez que você diz um não, pronto, o mundo se acabou. Parece que você não fez nada para aquela pessoa nunca. É a questão do venha a nós, né? O vosso reino, nada. Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço. Olvidam-se de que a vida é um desafio, à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Então, nós temos deveres conosco, com os outros e com a humanidade. E aí a proporção desses deveres que nós temos vai ser cada um vai ter o seu. A minha não é igual a de Ivana, não é igual a de Betinha, não é igual a de Dimas, cada um vai ter a sua. Mas todos de importante valor, todos importantíssimos. Porque todos temos a nossa obrigação como co-criadores do mundo em que vivemos. É igual os estudos, né? Os estudos falam que o brasileiro ele é o quê? O brasileiro é feliz, o brasileiro é bacana, é legal e é desonesto, é isso e aquilo. Mas eu não sou brasileiro. É uma dissonância gigante. Então essa dissonância que a gente não pode ter, né? A gente tem essas obrigações e precisa cumprir. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. Não existe almoço grátis. Não existe. E
Vale lembrar, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a nós que temos a oportunidade de estudar essa doutrina e conhecer talvez mais a fundo as verdadeiras intenções, né? As verdadeiras palavras de Jesus, como ele queria que a gente as executasse, porque, como bem fala lá na Revista Espírita, o Espiritismo é a chave para o entendimento de boa parte das parábolas de Jesus, porque senão elas ficam meio perdidas, a gente fica sem saber exatamente o que ele quis dizer. E quando você coloca o contexto do Espiritismo, isso tudo facilita o entendimento. Então, se a gente tem essa chave através do Espiritismo e não agimos de acordo, nós seremos mais cobrados. Porque para a gente está sendo dado, e está sendo dado muito. Desde quem só assiste a palestra e acha que por isso está isento, você é o espírita não praticante, mas está ouvindo. Até quem vem toda semana estudar o EJA, estudar o mediúnico, que trabalha na sala, todo mundo será cobrado de acordo com o que recebe. Então, o prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou por consegui-lo, é o troféu, né? Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. É como quem vai correr uma maratona. A pessoa que vai correr uma maratona, vou correr uma maratona e corre os 42 quilômetros amanhã, não. É uma preparação. Então, para Chico Xavier ser quem ele foi, para Emmanuel ser quem ele foi, para Divaldo ser quem ele é, eles se prepararam. Então, eles provavelmente começaram com missões menores, obrigações menores e foram se mostrando capazes de exercer aquelas funções e foram cada vez mais recebendo obrigações e as cumprindo. Kardec, que é a obrigação maior do que codificar isso aqui tudinho. E ele exerceu, à custa de sua própria saúde, inclusive. Mas ele exerceu. Se ele não tivesse exercido, não ia ter espiritismo? Não ia ter, porque Leon Denis estava lá pronto, esperando. Ele tinha uma reserva, um plano B, porque a espiritualidade é perfeita, não ia ser porque Kardec não conseguiu que ia acabar. Mas ele exerceu, ele cumpriu o seu dever. Mas ele já vinha sendo preparado. Então a gente também não tem que achar, quero ser Chico Xavier. Você está cumprindo sua missão? Sim, sua coisa pequena de, sei lá, fazer as pazes com o seu irmão, não sei. Então, as missões que nós temos de acordo com a nossa evolução e nossa obrigação, a gente tem que se provar, aquele negócio, se provar no pequeno para poder se provar no grande. E nós vamos sendo testados, por isso que ela fala que a vida é um teste, é um convite o tempo inteiro à coragem, porque é como se a gente estivesse jogando um videogame. A cada passo que a gente passa, a gente vai sendo testado de uma forma diferente. De uma forma mais complexa. De uma forma mais, De uma forma mais difícil. As coisas vão se intricando na vida. É como treinar para maratona. Tudo devagarzinho, um dia de cada vez. E aí ela lembra bem isso. O dever de cada um condiz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Como a gente vê em Evolução em Dois Mundos, é sempre do micro para o macro, do macro para o micro, as coisas se repetem, porque a lei da natureza é uma só. Para a minha célula e para o planeta Terra, para o universo, a lei é uma só. Então, no micro e no macro, a ação é sempre a mesma. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. E é muito bom a gente se colocar nessa posição de que, se me chamar, eu vou. Na hora que o dever aparece, você vai lá e cumpre. Vai ser com dificuldade, às vezes você vai precisar da ajuda de alguém para complementar ali, você não consegue sozinho, você delega, você divide, você faz em pequenas parcelas. Mas é muito bom você ser a pessoa que mais ajuda do que recebe. Porque essa energia flui cada vez melhor. Claro que vai ter momento que todo mundo vai precisar de ajuda, né? Não é para ninguém fingir que tá ok, ser uma fortaleza infinita ou não. Mas essas energias vão se renovando cada vez mais à medida que nos colocamos assim. E Joana de Ângeles, sendo Joana de Ângeles, ela não ia escamotear isso aqui tudinho, dessa profundidade psicológica, sem dar uma coisa prática para a gente fazer.
Porque os livros de Joana de Ângeles são isso, é um estudo profundo da psicologia humana. Então, ela fala das causas, teoriza sobre, né, por que aquilo acontece, mas ela vem e diz, é para fazer assim, assim. Então, ela termina esse estudo dizendo como a gente deve agir para cumprir, como Jesus cumpriu o dever que nos cabe. Então, ela diz, nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Então, não seja como o filho do dono da vinha que disse, eu vou e não foi, né? Se comprometa com as coisas que você pretende fazer. As que você não pode fazer ou não quer fazer naquele momento, você diz, não posso agora, em outro momento talvez. Mas que esse não posso agora seja um não posso real, né? E não posso porque não estou afim, né? Então nunca, sempre cumpra as suas promessas. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. É tipo assim, vislumbrei uma coisa, um objetivo que eu queria, cheguei lá e morreu Maria Preá. Não. Estagnação é morte. Então você chegou lá onde você queria chegar, não fique parado lá. Vislumbre o próximo, porque a vida é eterna evolução. Então muitas vezes aquilo que você colocou como objetivo final era o começo da jornada. E se você ficar parado lá, você perdeu. Então não fique parado. Então, identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Chegou lá, opa, o que é que tem aqui? Próximo passo. Próximo passo. Sempre olhando para frente. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça à harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Aquele negócio, quanto mais difícil é, quando você conquista, a recompensa é muito melhor, né? Quem corre a maratona que termina lá os 42 quilômetros, eu olho e penso, vai morrer na hora. E a pessoa está feliz e saltitando com a medalha porque conseguiu cumprir aquele objetivo dos 42. Então, quanto maior o sacrifício, esses conflitos, essas dúvidas, elas vão passando. Então, não cesses de crescer interiormente. E esse é o maior crescimento. Nós, como imperfeitos e humanos que somos, materialistas que somos, a gente consegue colocar no papel os crescimentos materiais que a gente quer ter, né? Quero ter uma casa X, quero ter um carro Y, quero ter de um jeito assim, a gente consegue traçar planos materiais para o que a gente quer. E os planos de crescimento interior, de fazer como Santo Agostinho nos ensinou, de toda noite deitar, tentar rememorar o que fez e como poderia fazer melhor, porque é assim que a gente vai crescer. Porque todos nós temos falhas em diferentes setores da vida, todo vai ter não, nesse aqui eu já passei, mas eu tenho outra dificuldade ali. Então, a gente tem que buscar esse crescimento interior sempre. E ela diz, a insatisfação com o que já lograstes sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. Então, assim, eu cheguei aqui, não me rebelei contra a dificuldade, mas eu não quero ficar só aqui não, eu quero mais. Então não é aquela ambição desmedida do dinheiro, de quero ter para gastar mais, é a ambição de ser melhor. Então esse sentimento da ambição de buscar mais, ele é positivo, porque esse sentimento de ambição faz com que a gente se mexa, a gente tá aqui, mas eu tô insatisfeito, não tô legal, quero mais. É uma motivação para ser melhor, porque se eu já cheguei até aqui, eu posso alcançar mais. Eu achei que eu nem chegava e cheguei, eu posso ir mais. És servidor do mundo, ela fala. Nós somos servidores do mundo. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos. Jesus. Isso vale tanto a pena que vale ser relido. Jesus, que se originara nas estrelas. Para nós, aqui do planeta Terra, é isso. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente sabe que ele foi criado simples e ignorante e veja onde ele está. Mas ele foi criado nas estrelas para a gente aqui na nossa condição. E ele afirmou ser o servo de todos e assim se fez para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então é isso que Jesus nos quer, tendo essa vida e abundância que só o cumprimento do dever de forma adequada, como ele exemplificou, vai poder nos trazer. Então, eram essas
as reflexões de Joana que eu tinha, que não são minhas, né? São de Joana, que eu tinha para trazer para a noite de hoje. Muito obrigada a todo mundo, que tenhamos uma noite de paz e de descanso.